a Iá, eu sou da equipe Nutrier. Vocês conversam comigo em diversos canais, eu tô no Telegram, eu tô dentro da comunidade, eu tô no Insta, às vezes eu tô no WhatsApp também. Aqui nós temos a Nutri, que vocês já conhecem. Sou nutricionista, sou a Natália, sou nutricionista de suporte do aplicativo. Então, faço bate-papo com vocês na caixinha, tirando dúvida nas terças-feiras. Estou presente também lá no nosso feed, lá no app também. Então, eu sou nutricionista de suporte do aplicativo. E eu também me chamo Natália. Eu tô com vocês principalmente no suporte do WhatsApp. E a gente trabalha aqui para tirar as dúvidas de vocês, para poder atender, para que vocês se sintam seguras para praticar os nossos desafios. E por isso que a gente sempre conta com a ajuda da Nutri, para poder sempre deixar vocês seguras para realizar os nossos protocolos e conquistar o objetivo, o sonho de vocês. É isso. Então, gente, vocês falam com duas Naths, que é a Nutri e a Nath do suporte. Não confundam. Mas as meninas são muito boas, assim, eu tenho um conhecimento assim, fantástico, algumas coisas elas tiram dúvida, conseguem tirar dúvida com vocês, com o meu respaldo também. Então, gente, vocês podem ficar tranquila que o que a gente passa pra vocês, repassa pra vocês, não é querendo de maneira alguma enganar ou fazer vocês, e sim fazer com que vocês sempre progridam, tá? Então esse é o nosso objetivo principal, é ajudar a mudar a situação e a mudar a vida de vocês. Isso mesmo. Vamos começar explicando para quem tá entrando agora, né? Para quem é novo no app, ou até mesmo para as meninas que são antigas e que acho que a gente não comentou sobre. Afinal, o que é o Nutrier? A Nath pode estar mais tempo, pode explicar pra gente afinal o que é o Nutrier, né? Com certeza. O Nutrier, ele traz uma proposta de fazer com que pessoas que às vezes não têm acesso, não têm condição de entrar em contato com uma nutricionista para poder se orientar em relação a uma alimentação saudável, a gente trouxe essa proposta, entendeu esse problema e resolveu compartilhar para pessoas de todo o Brasil e mundo os protocolos do Nutrier. O que são os protocolos? São desafios que a gente montou para que você siga e consiga perder peso, principalmente. Isso já é até uma pergunta, já é bom até falar, a gente não tem nenhum protocolo de ganho de massa. Principalmente protocolos de emagrecimento saudável, porque é com alimento de verdade, é com cardápios elaborados por nutricionistas. Não é chá, não é remédio, não é nada disso, gente. É emagrecimento saudável. A Nutri pode... Eu costumo muito falar que os protocolos são, além de desafios, né? Porque a gente tá no hábito, nós estamos no hábito, a gente entra no app pra gente ter motivação e estímulo. O que é estímulo? É aquilo que a gente promove fazendo com que vocês cheguem no objetivo de vocês. Então, esse é o principal objetivo nosso, tá? É oferecer um estímulo, aquele talvez tá numa situação de vida que não tá tão legal, ou você tá passando por um momento na sua vida que não tá tão legal, e aí você acaba se perdendo. Então, o que a gente tá? Pra estimular vocês a continuar, tá? Então, nós temos diversos planejamentos, tá? Algumas pessoas, elas conseguem se identificar com determinados, outros conseguem fazer todos, acham bacana, vão conhecendo. Fora isso, eu costumo falar muito nas lives de sábado, que a gente começa um planejamento, um desafio, né? E a gente acaba aprendendo como a gente reage, como o nosso corpo reage. Então, é muito amplo, não é só a questão da alimentação. Falo muito que a alimentação é a cerejinha do bolo, mas tem toda uma outra parte, né? Uma outra parte de autoestima, uma parte de conhecimento, e você vai cada vez mais buscando conhecimento através daquilo. Então, nós oferecemos a base para vocês, e vocês são a resistência, vocês vão até o final. Legal, isso mesmo. Vamos para a próxima pergunta? Essas perguntas, pessoal, a gente mandou no Stories e vocês mandaram na caixinha de perguntas. Essas que vocês estão colocando aqui nos comentários, no final a gente volta e responde, tá? Fica tranquilo. Como usar a lista de substituição? Bom, vamos lá.
A gente explicou o que é o aplicativo, o que você vai receber. Então você vai receber um protocolo de cardápio e aí você vai seguir esse cardápio. Ai, mas eu não consigo fazer esse cardápio. Eu já vi aqui uma pessoa comentando, tem ovo, tem frango no café da manhã, eu não gosto. Gente, tem uma lista de substituição. A gente entrega essa lista de substituição para que você consiga trocar ali um ingrediente que você não tem preferência. É que a maior dúvida delas é, tipo, como que elas fazem pra escolher o alimento pra substituir, né? Porque é separado por grupos. Sim. E aí, às vezes, elas ficam confusas porque elas acham que vai ter, assim, por exemplo, substitua o ovo por... E dar e as aí opções, as né? opções, né? É Na que verdade, uma não é lista bem muito assim. grande. É uma lista. Então, por exemplo, é fazer trocas, né? A lista de substituição ela serve não só para você fazer troca, mas para dar ampla variedade no seu planejamento. Costumo dizer que a gente tem que acabar um pouco brincando com as opções para não ficar um cardápio enjoativo. Vamos colocar o exemplo da dieta flexível, que teve até uma pessoa que já falou da dieta flexível. A dieta flexível ela tem a lista de substituição, assim como outros também tem, e você consegue trabalhar com a variedade. Então, o ovo posso substituir o quê? O ovo é o quê? Uma proteína, vai no grupo das carnes. Então, o que tiver lá, a gente chama de equivalentes, tá? São planejamentos de substituição equivalentes. Um ovo equivale ao quanto de frango, por exemplo. Façam essas substituições, brinque com as variedades que tem no prato de vocês, para não ficar uma coisa enjoativa. E aí que tá, você começa fazendo um desafio para estimular, conseguir chegar cada vez mais próximo do seu objetivo e depois disso você aprende a ter adesão a longo prazo. Então vai chegar um determinado momento que você vai conseguir ter adesão por conta, não só por conta da lista de substituição, mas a lista de substituição ela te dá essa variedade para você ficar mais tempo com planejamento, por exemplo. Tá? Um exemplo que a gente joga que é a dieta flexível. Fez todos os planejamentos lá do app, chegou na última que é a flexível ela consegue te dar mais tempo numa dieta, tá? Então, basicamente é isso. Legal, então. Já respondendo essa pergunta aqui, Nutri, que fala sobre substituição, ela falou que a B. Vanessa, ela falou que não consegue comer ovo e frango no café da manhã, que dá ânsia. Qual é o substituto de proteína no café da manhã? Que as pessoas não têm o hábito de colocar muita proteína no café da manhã. Né? Não tem o hábito, né? Então, por exemplo, se o planejamento tem... a gente tem que buscar algumas opções do mesmo grupo. O grupo da proteína, que são as proteínas, né? Tanto a vegetal, tem proteína vegetal, tem a proteína então, assim, buscar opções que possam vir de substituição para a proteína. Por exemplo... Existem algumas estratégias que nós utilizamos quando a gente não consegue comer nem no caso dela, né? Não consegue comer o ovo, não consegue comer o frango. A gente pode utilizar o quê? A gente pode utilizar uma substituição, talvez, por uma proteína. Queijo. Não necessariamente o queijo, porque o queijo ele entra nos laticínios. Todo alimento tem proteína. Né? Todo alimento tem proteína. Então, se você deixou, por exemplo, de comer o ovo ou o frango, não quer dizer que você vai deixar de ter proteína, você vai consumir em menos quantidade. Não tem problema você não comer o ovo ou o frango, mas busca ali, não sei, carne, é difícil também de manhã. Mas aí, dependendo dessas situações, talvez entrar com uma proteína em pó, que é o que a gente utiliza, né? Que é o whey ou a albumina. Sabe tá? uma coisa que pra mim facilitou? Eu também não gostava do frango de manhã. Eu fiz patê. Patê, legal. É o que eu falo muito. A gente pode trabalhar com as variações, variedades. Receitas, né? Pessoal, frango em si mesmo, ele sozinho, o frango ele não. Ele até um tempo é gostoso, depois fica enjoativo. Então o que você pode fazer? Se na sua opção tem o frango e tem um queijo, por exemplo, pega um requeijão light, mistura um pouquinho. Né? Pega uma maionese, não precisa colocar uma quantidade muito grande, mas pega uma maionese, mistura um pouquinho, isso vai dando gosto. O ovo, não gosto de ovo cozido, mas não pode fazer um omelete, faz um ovo mexidinho, Uma crepioca. né? Uma crepioca. Então, a substituição ajuda a variedade. Então, não deixe o seu planejamento ficar maçante, a mesma coisa todo dia. Trabalhe com as opções, isso funciona também. E super, funciona muito. Com certeza. Vamos lá. Uma dúvida que o pessoal tem em relação ao aplicativo, né? Em relação a
os planos. Quais planos que tem, como é que funciona. Muita Vamos gente lá? fica frustrada, né? Quando elas chegam no app e elas se deparam com a aba de receitas bloqueada, né? Mas na verdade é que a gente tem essa diferenciação de planos. Quando vocês adquirem o desafio, vocês vocês conseguem acessar tudo o que vocês precisam para completar os desafios, que além de todos os desafios, as refeições que precisam ser feitas, os horários, a lista de compra, lista de substituição, as receitas que estão inclusas no desafio, vocês têm acesso. A aba de receitas, ela é um a mais, né? Ela é muito usada para quem já completou todos os desafios e quer manter o peso. Então, aí elas compram aí as nossas mais de 600 receitas para elas inserirem no dia a dia e assim manter o peso. E assim, nada impede quem está no desafio ter as receitas. Muitas das vezes elas querem, muitas alunas nossas querem isso, porque vocês podem adaptar. A gente tem receita low carb que vocês podem estar inserindo no desafio low carb. Tem receita detox que pode estar inserindo no desafio detox. Mas assim, acontece muito esse desespero do tipo, eu queria muito ter as receitas e eu achei que pagando eu ia ter. Olha, as receitas elas não interferem nos desafios. Você comprando os desafios, você consegue emagrecer com saúde do mesmo jeito, tá tudo bem, tá tudo certo. A receitas assim é um a mais, é opcional, a gente não força ninguém a comprar, né? De fato, só compra quem realmente tem interesse em ter essas mais de 600 receitas. Variedade, né? É uma variedade, né? Não é uma obrigação. A gente Obrigação. entende que pode frustrar por ter esperado. A gente disponibiliza a receita. Mas as receitas que estão inseridas nos desafios. No seu cardápio. No seu cardápio, não as receitas que são um a mais, né? Assim como os exercícios também, né? Algumas pessoas falam, mas eu entrei na aba de exercícios e os exercícios são bloqueados. Nós oferecemos 30 exercícios fit para vocês realizarem em casa, né? Vocês vão levar aí 10, 15 minutos para realizar. Nós temos a versão gratuita, que é para quem não consegue ir na academia, não consegue se exercitar de outra forma, para facilitar a vida de quem tem a rotina corrida, né? Mas nós também oferecemos, assim como as receitas, né? Um plano mais premium, que são exercícios um pouco mais direcionados, exercícios só para abdômen, só para relaxamento, só alongamento, uma coisa assim mais direcionada. Também não é obrigatório, não precisa adquirir os exercícios, tá? Vocês não precisam desbloquear a aba toda de exercícios, é só para quem tem interesse, assim. Bom, eu quero, esse é o meu objetivo. Eu estou empenhada em praticar exercícios na minha casa e eu quero sim ter acesso aos exercícios mais completos, mais direcionados, então eu vou adquirir. Não faz sentido a gente disponibilizar para todo mundo, porque muitas nem fazem os exercícios, por exemplo. Então fica mais a critério de cada aluna ter ou não, tanto as receitas no seu aplicativo, quanto os exercícios. É isso mesmo, pessoal. A gente divide nesses 3 planos porque tem pessoa que quer só receita, tem pessoa que quer só exercício, tem pessoa que quer só cardápio. E aí, no próprio cardápio, você já tem tudo que você precisa para emagrecer. Você não precisa adquirir receita, não precisa adquirir exercício. Isso é um a mais. Então, a gente está falando aqui de variedade de modos de preparo. A receita vai te dar outras variedades. Outras opções. Aí, por exemplo, igual a Yá falou, você terminou o desafio, você quer manter um estilo de alimentação saudável, quer fazer uma pizza, mas não quer comer aquela pizza super cheia de carboidrato, a gente tem opção lá de pizzas que são low carb, que você consegue preparar, por exemplo, a gente já colocou aqui uma pizza de brócolis. Então, assim, isso não está dentro do seu protocolo. O que está dentro do seu protocolo vai ter receita lá, gente. A gente não deixa vocês na mão. Pode ficar tranquila com isso. A Elani falou que adora as receitas e faz com frequência para casa toda. E também eu vi aqui que está online a Bárbara, uma das premiadas desse mês, do mês de fevereiro, né? Ela diz que os desafios são maravilhosos e ajudam bastante. Aproveitando já que a gente está falando de premiação, vocês falam um pouquinho como que funciona a premiação, porque muita gente tem dúvida. Então dá pra gente começar a explicar como que é a premiação. Conversei muito com
com as meninas nas lives de sábado, que elas achavam, desacreditavam. Eu vou emagrecer e ainda vou receber premiação, isso é verdade? Algumas desacreditaram, mas pessoal, quem tiver aí que já recebeu premiação, tiver online, manda no comentário. E agora as meninas vão explicar como é que você faz para participar, se você quiser participar, vale a pena. Gente, lembra que tudo é por estímulo, tá? Tudo pra gente fazer é um up, tá? É um up aí, não necessariamente, né, direcionado, mas é um up geral aí. Então, se você tem interesse, as meninas vão explicar como funciona. A premiação, gente, ela vem justamente para dar uma motivação, uma inspiração para vocês terem gás de permanecer. Porque, gente, a gente sabe que ficar na dieta não é fácil. Você tem que abdicar de muita coisa, você tem que abdicar de várias escolhas que você costumava fazer. Então, a premiação, ela veio o quê? Pra te inspirar e falar assim, eu entrei nesse desafio, o nome já diz, o desafio é uma mudança na alimentação. Então, você entrou nesse desafio e eu vou ficar firme. Por quê? Porque eu quero receber essa premiação. E, Nath, como é que funciona? Eu tenho que perder quantos quilos? Por quanto tempo eu tenho que fazer? Gente, não é algo extremamente rígido, igual a maioria das pessoas pensam. A gente não tá olhando ali quantos quilos você perdeu. Não é uma competição de perda de peso, tá? A gente não quer ninguém aqui fazendo loucura, porque a ideia é um emagrecimento saudável. Então a ideia é inspirar para que vocês fiquem fortes e firmes no protocolo. E quando vocês atingem o objetivo de vocês, gente, o objetivo de vocês é de vocês. É uma meta que você colocou para você. Se é 5, se é 10, não importa. Quando você atingir seu objetivo, você vai dentro do aplicativo entrar lá na premiação do Pix de até R$500 e se inscreve no formulário. Lá no formulário a gente quer ouvir a sua história, a gente quer ouvir... Principalmente com o Nutrier, né? Como Exatamente. que o nosso aplicativo transformou a sua vida. Algumas pessoas, elas esquecem um pouco de falar assim, como que nós agregamos na vida de vocês. Isso é muito importante, porque se vocês soubessem o tanto de mulheres que não tomam atitude na vida delas, porque elas têm medo, elas têm insegurança, e assim, vocês falarem de como o Nutrier transformou a vida de vocês podem inspirar essas mulheres. Vocês podem ajudar, assim, milhares de vidas só por dar um depoimento falando, olha, eu fiz isso, eu segui esse protocolo do app, deu certo pra mim, eu emagreci muito, e aí você dá dicas das suas dificuldades, como que você fez pra enfrentá-las. Então, assim, é muito importante. Não é só uma premiação mensal, né? São vidas. É a sua vida e a vida aí de milhares de mulheres que acompanham o nosso programa. E uma coisa importante de mencionar aqui é que a premiação ela também estimula as pessoas, assim que começarem o desafio, tirarem uma foto. Gente, independente se você vai fazer parte da premiação, Nath, tira foto, né? Tira foto. Tira foto porque através das fotos vocês conseguem ter uma dimensão da mudança. Dá uma diferença, por mais que na percepção nem tanto, mas quando você tira a foto, você vê a diferença. Então, como eu já passei por um processo de emagrecimento, em uma outra live nós vamos falar sobre isso, mas assim, é pelas fotos que a gente consegue ver a mudança. Não só pelas fotos, mas as fotos, assim, é um up, ajuda muito. É o que motiva, É o que motiva. Então, façam fotos. Meninas, não precisam ter vergonha. Não precisa mandar agora. Manda depois. Manda só quando tiver o depois, por exemplo. Não precisa mostrar pra ninguém, não precisa divulgar. Mas façam. Façam e quando a gente precisar, pra você fazer o comparativo na premiação, vocês vão ver como é a mudança. Então, é bem legal. Então, e em relação ao vídeo, é isso que a Iá falou. Você tem que comentar o quanto o Nutrier te ajudou nesse processo. Porque você recebeu ali um cardápio, você recebeu lista de compras, recebeu lista de substituição. Como é que isso mudou a sua vida? E nós queremos ter esse feedback também, né? Pra saber o que a gente tá acertando, e o que a gente tá errando, melhorar. o que a gente pode melhorar. E ninguém melhor que vocês, né, pra dar esse tipo de informação pra gente. Certo, agora eu vou falar um assunto polêmico.
Nath, por que não tem atendimento com a Nutri? Personalizado. Por que o meu cardápio não foi feito pra mim? Vamos lá. O planejamento foi pensado numa forma geral, né? Sempre frisando motivação. Se a gente fosse fazer um atendimento personalizado, uma consulta personalizada, a gente não conseguiria oferecer o que nós oferecemos. Por exemplo, a gente oferece vários planejamentos, a gente oferece a lista de substituição. Isso, para uma pessoa, a gente consegue oferecer várias coisas. No atendimento personalizado, é um pouco diferente, tá? Até porque você tem que saber histórico, você tem que saber antecedentes patológicos, se na sua família a gente tem que cuidar. Então, assim, como o nosso intuito hoje é atingir mais pessoas hoje, então a gente preferiu fazer uma coisa que a gente consegue estimular mais pessoas e não direcionamento para cada pessoa, por exemplo, num valor acessível. Se nós fôssemos colocar um atendimento personalizado diretamente para mim, eu quero meu planejamento, minha dieta, individualidade, a gente não conseguiria oferecer, talvez, num valor que a gente consegue oferecer. E aí conseguiria fazer o quê? A gente ia diminuir o nosso alcance. Não é a nossa intenção. Então a gente faz o possível para que claro que não vai, a gente vai conseguir personalizar a individualidade, mas a gente tenta dar todo o suporte que vocês precisam. Então, eu tenho dúvida, eu tenho isso, as meninas vão, Nath, me ajuda lá, o que eu posso falar pra ela, e a gente tá sempre E toda terça-feira a gente abre caixinha com a Nutri, que é justamente para vocês, qualquer dúvida que tiver sobre nutrição, sobre os protocolos que estão no app, vocês podem fazer para ela. Isso. Então a gente já deixa esse contato de vocês com a Nutri, né? Todas as terças-feiras, algumas dúvidas na comunidade, até mesmo na comunidade é difícil a Nutri acompanhar todo mundo, porque assim, nós temos mais de 73 mil alunas, então é muita gente para acompanhar, né? Muitas vezes até a gente aqui da equipe não dá conta de dar atenção para todo mundo, sabe? Então assim, vocês são muitas, graças a Deus são muitas, e a tendência é que sejam cada vez mais, né? Que a nossa comunidade se expanda cada vez mais. Então, de fato, muitas vezes é inviável vocês terem esse contato, assim, a Nutri tá o tempo inteiro respondendo. Então, por isso que a gente já deixou um dia marcado, que são as terças-feiras, onde a gente abre a caixinha, vocês podem fazer quantas perguntas vocês quiserem, pode fazer 5, 10 perguntas, não tem problema, a Nutri vai respondendo durante o dia, né? Uhum. E em breve nós já estamos com alguns projetos, sim, de vocês poderem ter um contato mais íntimo com a Nutri, né? Mas são projetos futuros, a gente ainda não colocou em prática, mas a gente queria muito tocar nesse assunto para as pessoas entenderem, né? Que às vezes elas ficam frustradas com isso, assim. E uma coisa que é bem importante, ter mais acompanhamento. Bem importante é o seguinte, eu acredito que tenha muitos desafios, muitos apps que trabalham de forma parecida com o nosso. Mas, gente, frisem, cuidado, tá? Cuidado com o que vocês estão fazendo. Isso que eu faço, tem algum respaldo de algum profissional? Não tem. Aqui, gente, elas fazem todos os planejamentos que lá tem dentro do app foram desenvolvidos por profissionais. Os exercícios que vocês fazem, que a gente disponibiliza, foram desenvolvidos por profissionais, sempre pensando no modo geral, tá? Então, prestem bastante atenção nisso. Então, na hora de vocês aderirem ou verem outros apps ou desafios, prestem atenção. Será que tem respaldo? Pergunte. Vai lá, tem várias premiadas lá, por exemplo, que já receberam lá premiação lá dentro do nosso Instagram, e aqui do nosso Instagram tem. Manda mensagem, as meninas, a intenção delas é estar sempre ajudando, então verifica toda, sempre a veracidade. Exatamente, né? Exatamente. Vamos passar um pouquinho para as dúvidas dos comentários aqui, né, da nossa live. Quem tiver dúvida já manda, por favor. Quem a gente não conseguir responder
manda um lembrete aí, porque eu tô tentando acompanhar aqui o comentário de vocês. Eu tá? tenho uma aqui já, ó. A Gabi falou: minha dúvida é começar uma dieta e cair minha imunidade no começo. Isso é real? Pensando que estamos em tempos de pandemia. Possível me Se orientar? possível, me orientar. Pode acontecer, tá? Então, quando a gente muda a nossa alimentação ou muda de hábito, já ouviram falar, gente, hoje eu tava calor, daqui a pouquinho tá frio e a mudança de clima faz o quê? Às vezes ataca uma rinite, uma sinusite ou abaixa a imunidade de fato. Então, tudo que você tem uma rotina, que você começa a mudar, seu corpo responde. Então, não necessariamente que a dieta vai fazer a sua imunidade cair. Porque a dieta são alimentos funcionais, são alimentos saudáveis. Então, se você está tendo um hábito ruim, por exemplo, não que comendo fast food sempre, não está se cuidando, não está fazendo atividade física, não está ingerindo água. Então, isso faz realmente a mudança que o seu corpo estranhe. Porque você está tendo um hábito e agora você mudou o seu hábito. Então, pode ser que o seu corpo estranhe e desenvolva alguma manifestação. Mas não necessariamente que a imunidade vai cair drasticamente, tá? Cuidado com a ingestão de água. A ingestão de água eu falo que é o óleo do nosso corpo. Então, sempre ingestão de água, tá? Ó, vou ler um comentário aqui da Lúcia Souza. Muito bom o cardápio, não é difícil de fazer, fácil para a família toda. Eu acho muito legal esse tipo de feedback quando as nossas alunas conseguem colocar dentro de casa para a família inteira comer saudável. Eu já recebi relatos de alunas que o marido começou a seguir junto com ela e ele já emagreceu aí 8, 10 quilos só de acompanhar, sem estar na comunidade, sem ter contato com os desafios, ele já começou a emagrecer só de acompanhar ela nas refeições dela. E isso é muito legal, porque, ou seja, a gente consegue transformar ainda mais vidas, né? E não é só sobre emagrecimento, tá, gente? A alimentação saudável é manutenção da saúde, da vida, do corpo. Não é só uma questão de, porque eu não quero emagrecer, então eu não preciso fazer. Não. Ali você consegue aprender de fato a comer de forma certa. Exato. Né? É legal você poder inserir na sua casa e de repente você falar, meu filho ou meu marido, algum parente meu não precisa emagrecer. Gente, muda a quantidade, tá? Você tá comendo ali regradinho, a quantidade certa do aplicativo, mas os outros membros da família podem comer de uma forma mais livre. A gente tá falando de carne, de vegetais, de salada, isso não vai fazer mal pra ninguém, tá? E em relação à imunidade, Nath, eu acho legal frisar uma coisa que a gente já tem esse cuidado. No protocolo de início, que é o protocolo detox, já evitando isso, a gente coloca ali o própolis para ajudar a aumentar essa imunidade. E além disso, a gente também tem um desafio protocolo de 7 dias só sobre aumentar a imunidade. Tá vendo? Ó, uma dúvida aqui da Luciane Campos, que a gente já falou, mas pode ser que ela não tenha pego a explicação, que o protocolo é individual? Não, o protocolo não é individual, ele é um protocolo geral para conseguir ser acessível para todas as mulheres. Gente, individual, pelo que eu entendi, Nath, é só consultando o nutricionista, né? Só com o nutricionista. Infelizmente, a gente ainda não pode... Então, gente, é um trabalho que vai muito mais a fundo. Precisa de uma consulta para poder avaliar qual que é a sua situação, para ser personalizado, individual, somente assim. Se não for assim, não acredita que é individual. Não. Ó, um comentário aqui, o user dela é Povo Alélia. Estou perdendo massa magra e com o peso estacionado. Massa magra, ingestão de proteína, tá? Ajustar a quantidade de proteína. Por exemplo, se você está perdendo massa magra, como é que você sabe, como é que você soube que você está perdendo massa magra? Fez atividade física? Bem provável que você esteja fazendo uma atividade física, ou um personal, ou um profissional da saúde realizou um exame de ou adipômetro ou bioimpedância, que são o que a gente usa, né, na matéria base para a gente saber como que fica percentual de gordura e massa magra. Perdendo massa magra, então, se você faz atividade física, aumenta a intensidade ali da musculação, né, bem provável, a musculação ajuda muito o ganho, né, inflamação muscular, isso faz processo hipertrófico, e processo hipertrófico ajuda no ganho de massa magra, e ingestão de água e proteína, tá? Proteína, a questão do peso estacionado, às vezes na hora de um protocolo bem legal, que a gente consegue ter uma ingestão de proteína
boa é o Power. O Power. O Power tem uma ingestão de proteína, tem uma ingestão de carboidrato. É então perfeito para peso estacionado. É ótimo. E ele faz com que, se você é praticante de atividade física, ele vai contribuir bastante. Então, por mais que ele seja um planejamento um pouquinho mais restrito, que a gente costuma falar que ele é um dos mais restritos, ele vai ajudar se você está no platô, que é o peso estacionado. Então, se atentar a isso, meu consumo de proteína está adequada, ou eu estou consumindo pouco proteína, eu estou fazendo atividade física e estou me dedicando lá na hora de fazer a musculação, estou fazendo a ingestão de água corretamente, estou tomando o que eu preciso. Gente, um cálculo base, pegue seu peso vezes 0,25 ou 30 é a quantidade de água que seu corpo necessita, tá? Então, alguns cuidados. E cuidado com que você, às vezes, você achar que tá perdendo massa magra e às vezes não tá, só se comprova com o exame, tá? E às vezes também tomar esse cuidado, tá? Se tô perdendo massa magra, porque às vezes você fica tanto isso na cabeça, eu tô perdendo massa magra, e acaba se frustrando. Me frustrei porque perdi muita massa magra. Então, cuidado com a questão da sua percepção. Se você tem dúvidas ou faça um exame. Tem várias academias que fazem, profissionais que fazem sua avaliação. Então é interessante você ter ciência se realmente o que você está perdendo é massa magra, tá? Dúvida da Jana. Gostaria de saber se tapioca engorda. Não, a tapioca, tudo que é exagero engorda, gente. Nenhum alimento engorda. O que engorda é o exagero, tá? Nenhum alimento engorda. A tapioca, ela entra no grupo dos pães, dos cereais, por exemplo. Então, você pode fazer uma substituição para comer a tapioca e não comer o pão. Pode fazer uma crepioca, utiliza lá junto com o ovo. Não faz mal, gente. Algumas marcas eu já vi que tem, elas falam que são zero lactose. Glúten, né? Glúten. Sem glúten. Se você não tem nenhum diagnóstico de doença celíaca, não precisa se apegar a isso, tá? Se apega às combinações. Se apega, coloca exatamente. na tapioca. Exatamente. A tapioca sozinha, coitada, ela não faz nada. Não faz nada. Aí Mas você ela vai é colocar a ótima. colherzona de Nutella lá. Ai, não dá, né? Mas a tapioca em si é ótima, é gostoso, é legal pra fazer adaptações. Tá comendo pão todos os dias, faz uma tapioca. Vai Legal. funcionar. Cuscuz também, O Nutri? cuscuz também. Legal. Cuscuz é ótimo. Cuscuz é fonte de ferro. Dúvida da Ana G. Durante a execução dos protocolos, eu preciso cortar 100% a bebida alcoólica? E se tiver uma brechinha? A bebida alcoólica, ela é zero benefícios para nossa saúde, tá? A bebida alcoólica vai fazer com que a gente tenha perda de massa magra, vai fazer que a gente fique retida, vai fazer que a gente deixe nosso corpo com gordura abdominal localizada. Super não é o que a gente quer. Ela é calórica, então faz um cálculo base. Uma cerveja, dependendo da marca, ela tem 182 calorias. Quantas cervejas você toma? Duvido que seja uma tacinha. Compensa? Então Um copinho. vale a pena você ficar mais restrita durante a semana, consumindo aí uma base de 1.200, 1.300 calorias, dependendo da pessoa, e chegar no final de semana comer 3.000, não vai sair do peso, tá? Então, assim, nada que você vai parar de viver a sua vida, nunca mais eu vou beber, porque a nutricionista falou que eu não posso. Não, gente, cada um tem a sua consciência. Se no momento que você é questão de consciência e objetivos. Cheguei no meu objetivo, agora vou flexibilizar um pouco a minha vida. Mas cuidado com o exagero. Nenhum alimento é ruim. O que é ruim são exageros. Dúvida da Pri Stewart. Por que tomar o própolis na fase detox? Vocês sabem? Tá relacionado muito Está relacionada à questão da imunidade, né? Porque o detox, ele é restritivo, porque ele não tem carne, né? Não tem arroz, não tem nada assim. Então, você pode, como a Nutri explicou anteriormente, o seu corpo pode dar uma chocada, né? Pode sentir ali a mudança drástica de alimentação. Então, a gente insere própolis no protocolo para ajudar justamente essa questão da imunidade. Apesar do detox ser um protocolo extremamente saudável, assim como todos os outros, né? Ainda mais ele que é bem puxado para a questão da fruta, da verdura e tudo mais, a gente coloca o própolis nele justamente para ajudar essa questão da imunidade, tá? Sim, é muito importante, tá vendo? Vocês prestam bem atenção nos cuidados, tá?
Então é tudo pensado, nada jogado pra vocês, pra fazer, vai lá e faz. Não, é tudo pensado. Então se a gente já sabe que um planejamento mais restritivo vai fazer com que a sua imunidade caia, a gente já faz um cuidado preventivo para que isso não ocorra. Outra dúvida da Ana G, né? E se tiver uma brecha, qual é a bebida menos ofensiva? Inclusive, antes da gente começar a falar sobre isso, tem um post aqui no nosso Instagram, vocês podem rolar o feed. No ano novo, nós soltamos um conteúdo explicando mais ou menos quantas calorias tem um drink. Em relação à cerveja, ao gin, à vodka. E também depende muito das misturas que você faz. É diferente você tomar uma dose de gin e você misturar o gin com um xarope, com não sei o que, e aí depois do gin você toma uma cerveja, aí depois você toma... Então, assim, são esses cuidados. Por isso que é difícil controlar as calorias do drink. Exato. Porque vai depender do que você está colocando nele. Por exemplo, lê de novo a pergunta pra mim, por favor. Se tiver uma brecha, se puder tomar, qual é a bebida menos ofensiva? Vamos lá, o que você toma menos? Gostei dela. O que você gosta menos? Porque vamos pensar na seguinte opinião. A cerveja, ela é menos calórica, mas você bebe mais. Você vai conter com 2 cervejas? Se conter com 2 cervejas, ótimo. Mas olha o post lá e vê a quantidade de calorias que tem cada drink. O drink, às vezes, você acaba compensando em tomar menos do que a cerveja. Então, a cerveja você vai tomar mais vezes para se saciar ou ficar com vontade, enfim. O drink, você, às vezes, toma menos. O drink é mais calórico. Mas, às vezes, você consegue tomar uma taça de drink numa noite e tá tranquilo. A cerveja é mais difícil. Então, se tem uma brecha, querem beber, tenha consciência que aquilo pode prejudicar em algum momento o seu planejamento, vá pela opção que você consuma menos. Legal, gostei da dica. E o drink, uma opção legal, sem açúcar, gente. Tira o açúcar. E nós temos a nossa aba de receitas. Quem tem acesso às receitas mais elaboradas, nós temos drinks que vocês podem estar fazendo já, todos elaborados para serem menos calórico possível, né? Para que ninguém precise sofrer, ficar sem beber. Então quem tem acesso pode estar olhando. Nath, e depois que bebeu? Muito o quê? Água. Porque o álcool, ele desidrata, tá, gente? Então não é assim, nossa, mas eu bebo muito, eu vou no banheiro toda hora. Já perceberam, né? Vou no banheiro toda hora, faço muito xixi. Por quê? O álcool, ele vai fazer com que o seu corpo desidrate. Bebeu no outro dia, não teve jeito, foi meu aniversário do meu filho. Não, ok, gente. Vida que segue. Esquece o dia e já foi. Agora isso aqui, ó, é importante. Água, tá, gente? Bastante água para o seu corpo ter recomposição de eletrólitos, tudo que foi lá pelo xixi. Outra dúvida da Ana G. Tô gostando, hein, Ana G? Obrigada aí. Podem continuar mandando as perguntinhas que nós vamos responder todas vocês. Tenho muitas dúvidas quanto às substituições. Nunca sei se estou substituindo pelo alimento correto e pela quantidade correta. Tá, é igual eu falei, a gente tem equivalentes, né? São quantidades parecidas. Aí vai depender muito do alimento que você queira consumir. Por exemplo, se a gente for pensar em densidade calórica, uma colher de arroz tem praticamente a mesma caloria de uma colher de arroz integral. O arroz branco para o arroz integral. O pão tradicional, o integral, perdão. Então, pensando só em calorias, uma troca assim pode ser 6 por meia dúzia. Mas vamos pensar em qualidade. Aí já não entra equivalência e entra qualitativo. Então, um pão integral, ele tem mais fibras, o que a fibra faz no nosso corpo? Dá mais saciedade. O pão branco, não. Ele tem um processo de fabricação diferente. Então, se você sabe que a diferença entre o pão branco e o integral é melhor, por mais que a quantidade seja basicamente a mesma, a melhor escolha é o quê? Um alimento que vai te dar mais saciedade, um alimento que vai te ajudar a regular a motilidade intestinal, um alimento mais funcional. Vá nas opções integrais. As opções nós sabemos quais são as melhores. Se eu perguntar pra vocês aí, pessoal, um copo de Coca-Cola ou um copo de suco de laranja, qual a opção melhor? Tá? Então, pense sobre isso. Vamos pensar não só em quantidade, e sim em qualidade. Ok? E na dúvida,
sempre consulta lá no aplicativo, olha qual o alimento, qual é a categoria que o alimento que você quer trocar está. Então, por exemplo, eu quero trocar o frango. Eu olho lá, ele está na categoria da proteína. Então, você procura outra proteína ali dentro, entendeu? E é legal esse aviso da Nath para verificar também a qualidade do alimento que você está substituindo. Muito interessante. A qualidade, na verdade, é o que a gente mais deve se atentar, porque assim, tem muito terror nutricional por aí, né? De que o refrigerante é o vilão, o pão é vilão, todo alimento é o vilão, a Nutella é a vilã. Mas assim, não é que seja necessariamente. Às vezes, se você colocar na balança, eles podem ter a equivalência de um alimento natural em questão de calorias. Isso. Pode ter o mesmo valor calórico, mas ele tem a mesma quantidade de nutrientes, ele tem a mesma quantidade de açúcar, ele tem a mesma quantidade de sódio, então assim, não quer dizer que a gente não pode comer as coisas, mas a gente tem que ter noção do que está envolvido nisso, que é muito mais do que calorias. Emagrecer não é só você se preocupar com caloria, você tem sim que se preocupar o que é mais benéfico para o seu corpo. E então assim, você vai poder comer a sua Nutella? Você vai poder comer a sua Nutella, mas ela vai ser saudável? Não é melhor comer um outro substituto que vai ser assim, uma outra alternativa, né? Tem Nutellas hoje em dia completamente sem açúcar. Sim, enfim, também. Que às vezes não tem tanta diferença no valor calórico. Mas uma alternativa mais saudável é muito melhor para você. Isso. Sempre. Legal. O comentário da Cami Souza aqui. Tapioca com carne moída e rúcula é maravilhosa. Nossa, é mesmo, eu adoro. Que delícia. Tô olhando aqui as perguntinhas porque eu não quero perder nenhuma, então eu tô tentando olhar uma por uma. Gente, que bacana esse papo que a gente tá batendo. Eu acho que esse quadro, ele vai permanecer toda sexta-feira. A gente nomeou ele como Café com Nutrier. E a ideia é essa, justamente a gente trocar uma ideia, a gente falar sobre um assunto aqui, desmistificar as coisas, porque tem muitos mitos também, né, Sim, muito. O terror nutricional, né? Terror nutricional. A Ana G diz que ela gosta de todas as bebidas. A Ana G, ela tá preocupada com a cachaça dela, não tem jeito. Seguinte, é que é sexta-feira. Vamos fazer o seguinte, ela tá com a cabeça no final faz de semana. o seguinte, coloca um objetivo. Eu vou chegar até esse objetivo. Depois que você chegar até esse objetivo, flexibiliza. Tá? Não vamos. Eu vou falar de mim. Eu particularmente, eu adoro cerveja. Hoje eu não bebo mais álcool, mas se eu tô com muita vontade de tomar cerveja, eu tomo uma opção 0. Eu tomo um drink 0. Porque eu não gosto do álcool, que o álcool faz com o meu corpo. Eu sei que ele prejudica, mas eu gosto da cerveja. Então eu vou lá e tomo uma cerveja 0. São opções, gente. São opções, são objetivos. Não, eu estou falando de mim Nutri, mas pode ser você que você não, eu gosto de tomar uma cerveja com álcool. Coloque um objetivo. Vou chegar até esse objetivo e depois eu vou flexibilizar a minha rotina. Gente, também não tem uma coisa, eu vou falar uma coisa pra vocês que eu falo muito no consultório. Vai ter ralo. É o seguinte, eu vou chegar no meu objetivo. Cheguei no meu objetivo, vou comemorar. Vai comemorar como, meu amigo? Cuidado com essa comemoração aí, hein? Pode colocar tudo a perder, todo o seu esforço. Cuidado com essa comemoração aí. Compensa aí o tanto que você se esforçou até agora. Eu acho que nessa conversa, vale a gente falar que dieta não é algo que você permanece por um tempo. Dieta é sempre, você sempre tá em dieta. Você pode estar numa dieta ruim, que é comendo besteira. Dieta é o que a gente come. Então, você tem que fazer com que a sua alimentação, ela permaneça a longo prazo dessa forma. Por isso que não adianta se matar com a dieta da sopa, com a dieta da lua, a dieta da lua, só não come a lua. Você não vai dar conta, você não vai dar conta de manter. A gente chama assim, porque são dietas, mas as nossas alunas, ainda bem, elas de fato, elas passam por uma reeducação alimentar. Elas, através do nosso app e através dos desafios, das receitas que a gente tem lá, elas de fato conseguem mudar os hábitos. Então não é simplesmente uma dieta onde você coloca uma fita crepe na sua boca e fica lá fazendo fotossíntese embaixo do sol, tentando se alimentar de luz. Não é, porque vocês não vão conseguir manter isso por muito tempo. E aí depois é muito pior. Porque daí vocês não vão conseguir
Aí vai querer comemorar. Ou vão conseguir ficar o período estipulado e aí vão voltar a comer normal e aí o seu peso vai voltar tudo de novo ou até maior, porque daí você já começa a criar aí uma compulsão. Isso. Então não é saudável que vocês fiquem fazendo muitas coisas restritivas ou assim, que seja pensando em perda de peso a curto prazo. É sempre a longo prazo. Exatamente. Os protocolos, eles servem, pessoal, meninas principalmente, eles servem para estimular, como a gente tá falando aqui, motivação, tá? Mas, gente, toma muito cuidado. Por exemplo, uma dieta que a gente pode, um planejamento que a gente pode citar é o detox. O detox, ele é um planejamento bacana a curto prazo, porque você faz, você já vê um resultado. Mas não é aconselhável ficar repetindo só ele toda vez. Nós temos uma sequência para facilitar para vocês e o entendimento ficar melhor em relação à persistência não, a permanência do seu peso ao final de todos os protocolos a longo prazo. Eu penso assim, vocês querem somente priorizar tempo e a qualidade e a longo prazo? Tomem cuidado com isso, façam os planejamentos até o final. A Flexível veio uma pergunta aqui que eu lembrei agora bem no comecinho. A Flexível, ela serve para te deixar dando adesão no seu planejamento a longo prazo, mais tempo. Né? Algum determinado momento, eu quero dar um up, eu quero dar uma melhorada, quero melhorar muito mais. Aí você volta lá pro começo, vai estar lá disponível para você. É verdade. Uma dúvida da Rubinha. Oi meninas, eu tomo remédio para hipotireoidismo. A rotina de uso dele influencia de alguma forma nos protocolos? Começando hoje na plataforma. Primeiramente, eu quero te dar as boas-vindas, né, ao app, e aí a Nutri vai responder para você essa pergunta. O hipotireoidismo, ela é uma disfunção metabólica na tireoide, né? Então, se você vai no médico, provavelmente você faz um acompanhamento com o endocrinologista. Como é que tá seus exames bioquímicos de função tireoidiana? Tá tudo ok? Tá tudo bem? Se tiver tudo bem, você não estiver sentindo nada, porque tem alguns efeitos ali de sintomas de desregulação de tireoide que é um pouco desagradável, mas se estiver tudo bem com você, nada te impede de fazer os protocolos não, tá? Mas os remédios, eles interferem na perda de peso? Os remédios, se eles estiverem controlados, não. Agora, se você tiver com algum distúrbio descompensado, pode sim. E isso, quem vai poder te dizer é só os seus exames do seu médico. Então, por mais que eu fale pra você que, olha, talvez você tem que ter um cuidado mais próximo com o seu médico, tá? Tomar as medicações certinhas, porque as medicações vão te ajudar a regulação da tireoide, tá? O hipotireoidismo, ele desacelera um pouco o metabolismo, então ingestão de água são dicas, cuidado com a sua saúde intestinal. Gente, uma coisa que é muito importante, cuidado, não façam uso de medicação laxante, tá? A gente tem protocolos que auxiliam aí na motilidade intestinal, para fazer o trânsito intestinal funcionar de maneira correta. Medicação somente com auxílio profissional, tá? Cuidado com isso. Por conta própria, não façam né? por conta Pesquisando na internet. Porque, por exemplo, o laxante, o comprimido laxante, se você não estiver tomando de maneira desenfreada, ele pode desenvolver alguns distúrbios intestinais. Então, muito cuidado, tá? A Cami Souza disse, adorei a ideia da live. E, deixa eu ver aqui, uma outra pessoa comentou também. Só pra avisar, a Ana Gi, ela deu de sugestão pra inserir a tabela de substituição. Já existe, viu, Ana? Lá no aplicativo, quando você entra no seu desafio e você abre, desce um pouquinho, tem a lista de substituição e a lista de compras. Ali tem todas as informações que você precisa. Dá uma navegada lá. A Jana falou, adorei a ideia da live também. Muito bom saber. Nós vamos tentar fazer toda sexta-feira. Se vocês tiverem sugestão de temas, que vocês têm dúvidas, que vocês acham que sejam pertinentes, não só para vocês, mas para todas as mulheres que estão na jornada de emagrecimento, vocês podem deixar aqui nos comentários, ou mandar no direct, mandar por um WhatsApp, na equipe de suporte. Vocês podem qualquer tema, tá, gente? Porque toda sexta-feira a gente tem um encontro marcado aqui na parte da tarde para abrir live e aí a gente bater um papo descontraído, né? Legal, a gente também pode abrir uma caixinha de perguntas pra vocês, hein? Isso. A gente quer colaboração. A Cami Souza perguntou, no detox posso comer grãos, milho ou grão de bico?
Fica muito difícil da gente te falar, porque igual a gente falou, a parte da individualidade, tá? Nós fazemos o planejamento pensando no geral. Então, faça o que está descrito lá, evite fazer modificações, porque cada corpo reage de uma forma. Se vocês perguntarem pra mim, eu posso fazer isso? Lembra, gente, que eu acabei de falar, vocês podem o que vocês quiserem, desde que vocês tenham consciência. Mas aí, a distribuição, a gente acaba perdendo, porque a gente não tem uma individualidade de cada paciente. Então, poder você pode, mas cuidado, porque talvez se você colocar alguma coisa que não está descrito lá, a gente não tem como controlar os seus resultados. Então, faça como está descrito, que você vai ter uma adesão e o resultado melhor, que é o que a gente programou para vocês. Dúvida da Jana. Vinho tem muitas calorias ou a vodka é mais calórica? Elas estão preocupadas com a bebida. O vinho é mais calórico, só que o vinho às vezes você toma menos. Uma tacinha de vinho. Por exemplo, seco, né? o vinho ele é menos calórico, mas você consegue tomar a vodka pura? Porque a vodka você vai misturar. Você vai adicionar alguma coisa, vai adicionar aí. caloria, né? Então, talvez não seja melhor. Uma dúvida da Derli Minchio. Eu estou fazendo academia e não estou emagrecendo. O que eu faço? Faz nosso protocolo. Entra pro aplicativo. A academia vai te ajudar por atividade muscular, né? Vai te ajudar a fazer o processo de biogênese mitocondrial, que é gasto de gordura. Mas você tem que dar um estímulo, tá? Outra coisa que é muito importante, pessoal, já fiz o protocolo Nutri, tô na academia, não tô conseguindo emagrecer, não tem como a gente saber a individualidade, procura ajuda aí na cidade que você mora, vai no nutricionista, vai no endocrinologista, vai no nutrólogo, alguma coisa deve estar acontecendo. Tem pergunta muito Se individual, você, né? se você pessoal. se você tá fazendo tudo, você tem que estar dando estímulo pro seu corpo, mesmo assim ainda você está estacionada, que é chamado platô, vá procurar uma ajuda, faça exames, pode ser colesterol elevado, função na tireoide está prejudicada, tá? Alguma desregulação no seu corpo, principalmente que nós temos muitas mulheres ali adentrando no climatério, que entrando na menopausa, então faça cuidado com o seu ginecologista, vá no médico, faça seus exames, verifica se está acontecendo alguma coisa, se pode estar acontecendo alguma coisa, algum hormônio desregulado, isso sim atrapalha o processo de emagrecimento. Desregulação metabólica atrapalha o processo de emagrecimento. Só que você só consegue saber se está passando por isso buscando ajuda profissional. Legal, Nath, você ter mencionado isso, porque o aplicativo, gente, ele te dá orientações, opções de cardápios que vão te ajudar a emagrecer, que vão te ajudar a se alimentar de forma saudável, mas isso não substitui o contato com o profissional da área da saúde. Inclusive, Nutri, você dá consulta online? Faço consulta online, gente. Aí, pessoal. Então, tipo, se vocês já sentem mais uma conexão com a Nutri, né, vocês podem estar entrando em contato individualmente com ela e ela pode fazer esse atendimento personalizado para vocês de forma online, tá? A gente não disponibiliza isso dentro do aplicativo e nem dentro do nosso programa por enquanto, mas nada impede que vocês sejam pacientes dela também, tá? Assim como qualquer outro paciente, não quero online, eu não me sinto segura. Gente, profissional tem, é só vocês buscarem ajuda, tá? Não procurar ajuda, gente, não é feio não, tá? É maravilhosa e faz muito bem pra vocês. A Povo Alélia comentou: o aplicativo e os protocolos me ajudam muito a perder peso e no aprendizado de como e o que comer. Exatamente, esse é o objetivo. Ótimo. Vamos ver se tem mais perguntinha aqui. Eu vou mandar aqui nos comentários o @ da Nath. Julie Camargo, tem exercícios físicos todo dia? Dentro do nosso app, nós temos, na nossa aba de exercícios, nós disponibilizamos 30 exercícios fit, que são em média 10 minutos, que você pode fazer em casa. Você pode sim fazer um por dia, não tem problema nenhum, ou faz 2, enfim, fica a critério de cada aluna. Vamos ver a próxima pergunta. Cami Souza é um comentário. Parabéns pelo aplicativo e desafios, estou amando. Que bom. Muito obrigada, Cami, ficamos muito felizes com esse feedback. É sempre muito importante que vocês sempre demonstrem o que vocês estão achando, o que vocês gostariam que mudasse, ou alguma sugestão, né? Porque nós estamos aqui para isso, para deixar o aplicativo o melhor possível para vocês. O aplicativo não é pra gente, é para vocês.
Vamos Que ver aqui. bacana, gente. Tô gostando bastante da interação, o pessoal tá comentando bastante, né? Júlia Camargo, quero participar, mas tenho as minhas dúvidas. Júlia, se você tem dúvida, você pode deixar aqui no comentário dessa live, tá? E a gente fica na live, porque às vezes a gente entra em um assunto e ainda não respondeu a sua dúvida, tá? Eu queria deixar avisado pra vocês, não saiam da live. Se vocês deixaram pergunta aqui no comentário, só aguarda um pouquinho, que eu tô rolando os comentários e a gente com calma vai responder uma por uma, tá? Júlia, se você tem algum medo, alguma insegurança, se você tá com dúvida de alguma coisa, pode deixar aqui, que agora é a hora. Nós estamos aqui para isso, para desmistificar, para tirar o medo de vocês e a insegurança e provar para vocês que o nosso método realmente funciona. E além disso, olha, a gente tem aqui o contato no Instagram, a gente tem contato dentro do aplicativo com suporte no WhatsApp. Qualquer coisa pode entrar em contato com a gente da equipe que nós vamos te ajudar. Isso mesmo. Ana G, terminei todos os protocolos, ainda não alcancei meu objetivo. Recomeço do primeiro desafio? Se você já terminou todos e quiser ainda chegar num objetivo maior, sim, só de você ter terminado os desafios, você já alcançou o seu primeiro objetivo. Verdade. Vai em busca dele. A Mari, irei começar o detox essa semana. É recomendada atividade física durante essa etapa? Tenho medo de sentir fraqueza. Muito cuidado com a atividade e é possível física. que você sinta fraqueza Muito mesmo, cuidado principalmente nessa fase. Isso, muito cuidado com a atividade física. Você não pode levar seu corpo ao extremo. Como a gente disse, seu corpo entende a mudança e ele vai... Ele vai... Utilizar mecanismos de emergência. Exatamente. Né? Então, muito cuidado, porque ele é restritivo. Então, assim, quer fazer... Faz, mas Pega leve. Faz um Pega exercício leve. de intensidade baixa, tá? Média para baixa. Cuidado, e aí aos poucos você vai conseguindo colocar na sua rotina, vai aumentando a intensidade, depois os outros protocolos, depois vem o jejum intermitente, vem a low carb, vem a cetogênica, vem a power, e aí você consegue ter uma subida aí na questão da atividade física. Dúvida da Povo Alélia. A ingestão do shot com própolis quebra o jejum intermitente? O shot é água com própolis. Quebra. O jejum intermitente, no período de jejum intermitente, a gente só aí libera pro pessoal muita água, né? Chá e café sem açúcar. Sem açúcar. Tudo que Só. for adicionado açúcar quebra o jejum, tá? A Karinina, amei também a ideia da live e a Povo Alélia. Gente, eu tô lendo do jeito que tá aqui, tá? Eu nem sei se eu tô pronunciando certo. Aprovadíssima a live. Ou seja, a nossa live está continuaremos com fazendo feedback todos os positivo. Tá ótimo. Vamos lá. Tô tentando. Não quero perder nenhuma dúvida. Tem bastante gente entrando. Que bacana, gente. Que bom que vocês estão interagindo. A Jana deu uma dica: vodka com suco de laranja natural. Fica a dica. Olha só. Acho que a gente pode encerrar. O que você acha, Iá? Deixa eu só conferir aqui se a gente respondeu todas as dúvidas. A Jana também elogiou a ideia da live. É porque eu tô lá em cima ainda, Olha nos só, comentários. a Isani comentou aqui: esse app mudou minha vida. Sou suspeita pra falar, né, Natália? É. Mesmo, hein, Isani? E ela fez com a gente a live, né? Foi ela, tem né? uma live, Ela fez quem uma quiser dar live. uma olhada. Depois olhem lá, gente. Foi um papo bem legal. A gente acaba conhecendo, a gente acaba ficando as pessoas que são próximas. Algumas pessoas a gente acaba Fazendo amizade, fazendo né? amizade. Eu falo muito com a Dalva também. Então é muito legal. Vou falar igual a gente fala, nós falamos aqui na nossa cidade, é massa. Uma dúvida da Clary Monford. Qual a melhor quantidade de calorias para perder uns quilos? Depende da individualidade. A gente tem cálculos, né, que a gente consegue realizar. Então, o nosso protocolo ali é pensado no geral. Mas se eu fosse falar pra você, eu teria que te conhecer. Como tá a sua rotina, como tá seu metabolismo, qual a sua idade, qual o seu peso, qual a sua altura. Aí é uma parte mais individual, tá? Então, não tem como te falar em questão de caloria exata sem te conhecer, tá? Então, essa é a parte da individualidade que a gente tem que trabalhar. Rosimeire, parabéns, também estou adorando. Alexandra Pomaro. Nem sempre consigo seguir os horários estipulados para as refeições. Tem problema isso, Nutri? Tem se você ficar com muito tempo sem fazer a alimentação. Por exemplo, ficou muito tempo sem fazer alimentação, vai fazer com que o seu metabolismo retarde, se ele estiver dependendo num protocolo que exija que você come de 3 em 3 horas.
Então, tem que se atentar a isso. Não conseguiu comer no horário estipulado, não tem problema, mas não deixa isso se prolongar. Não deixa deixar você muito tempo. Isso pode retardar, não sei, num objetivo, num protocolo que seja jejum intermitente. Porque o jejum intermitente, na janela de horário, ele é pensado certinho, na quebra e no início. Tem tudo porquê, né? Tem até tudo mesmo os porquê. horários. Agora, assim, fazer com que ficou mais de 4 horas sem comer, seu corpo vai começar a puxar energia de algum lugar. E pode ser da gordura, mas pode ser do músculo. E aí acontece o quê? Perda de massa magra, processo de sarcopenia que a gente chama, tá? Então, se atentar a isso. Não conseguiu fazer por conta da rotina, tá loucura, ou um dia, tudo bem, recomeça no outro. Mas cuidado com a constância nisso, tá? Eu sempre falo o seguinte, se você tem o horário lá do aplicativo de café da manhã, de almoço é diferente da sua rotina, readapta, isso. Mas respeitando as janelas de intervalo. Não pule refeições. Água com limão não quebra jejum. Peraí, que aqui pausou. Tem uma pergunta aqui. Cheguei atrasada, como funciona o desafio? Escolhemos o desafio como? Como eu vou saber que se encaixa pra mim? Kátia, a live vai ficar salva, a gente vai deixar aqui disponibilizado no nosso feed, então você mais tarde entra e assiste tudo de novo com calma, tá bom? Qualquer dúvida, ainda terça-feira tem caixinha com a Nutri, pode mandar lá, ou manda aqui no Instagram se a gente direct, tá, gente? Aliás, já anotem, por favor. Terça-feira vocês têm um encontro marcado nos nossos stories. Caixinha de pergunta, Nutri responde. Isso. Então, se você tem dúvidas, já anota, se você não conseguiu tirar. E durante os protocolos você provavelmente vai ter. Na terça-feira você tem encontro marcado com a Nutri nos nossos stories, na caixinha de pergunta. E nas sextas-feiras você tem um encontro marcado com toda a equipe Nutrie para nós debatermos aí alguns temas. Exatamente. Né? A Rosemary diz que teve dor de cabeça durante o detox. A gente recebe muito esse tipo de... Atenção, viciadas no café. Exatamente. Tem que tomar cuidado com o café. O café a gente pede para não tomar, porque o café justamente é uma manifestação. Essa é uma manifestação. Então, não necessariamente de você tá habituado a tomar o café todos os dias e você tá fazendo a detox, que é onde a gente orienta a não tomar, o corpo já vai pedir. O café, ele acaba causando uma independência, tá? A gente fica dependente do café por conta das propriedades que existem no café. Então, se a gente já tá falando que a gente tá num processo de desintoxicação, a gente colocar algo que seu corpo está dependente não é o ideal. A gente tem que retirar isso, retirar as toxinas que o nosso corpo está entendendo que todo dia a gente consome, para ele poder ativar algumas funções e assim ajudar no processo de emagrecimento. Olha a Rose Pungan aqui, que foi uma das nossas premiadas. Amei, comecei com 110 quilos em 14 de setembro e estou com 80 quilos. A Rose tá de prova de que realmente funciona, gente. Não é merchan, não é golpe, a gente não tá mentindo. Continua, viu? Continua que eu tenho certeza que, é uma candidata pra gente fazer live de sábado com o Sim, inclusive, tenho certeza que tem alunas nossas aqui online e também das premiadas. Quem se sentir à vontade e quer fazer uma live com a Nutri também pode se oferecer, tá, gente? Contar um pouco da história, quer da contar vivência, a história, como foi. quer dar dica. A gente gosta mesmo desse tipo de interação. Olha, tem bastante gente entrando. Deixa eu ver aqui, vamos ver se tem mais alguma pergunta. Se não tiver nenhuma pergunta, a gente encerra a live. Acho que agora encerrou. Meninas, pessoas, rapazes, deve ter também aí. Todo o pessoal que está assistindo a gente, obrigada. A gente agradece muito a interação de vocês. Essa interação, esse feedback é importante para a gente estar sempre buscando melhorar ainda mais a nossa plataforma, o nosso Instagram, nosso suporte, tá? Então, a gente está aqui, de fato, sempre para motivar vocês e tá sempre querendo esse feedback, essa troca de vocês para ver se tá legal, tá bacana. Sugestão também, gente. A gente não tem problema nenhum em receber sugestão de vocês. A gente tá hoje buscando melhorar mesmo, colocando planos em algumas ferramentas que a gente quer implementar lá dentro do aplicativo justamente para melhorar, tá? Então, eu sou nutricionista de suporte Nutrie, agradeço de coração todo o feedback e toda a atenção de vocês hoje.
Agradecemos demais por vocês terem participado. Vocês estão show, muito bom o feedback. E a gente fica muito feliz que vocês tenham gostado da ideia da live. Tudo isso é pensado e planejado, é pra vocês mesmo, tá? Então a gente fica muito agradecido por vocês terem participado. E muitas estão até agora, estão até o final. Isso que é o mais bacana. É você entrar e ficar até o final e escutar o que a gente tem pra falar, né? É isso. Gente, conhecimento é o que vai levar vocês adiante. Então, sempre entre em contato aqui com a gente, que a gente tá disposto a trocar ideia, a facilitar o processo de vocês. Tem uma equipe aqui atrás da câmera, gigante, trabalhando para que vocês tenham o melhor. E a gente tá aqui para poder conversar com vocês e ouvir vocês de perto. E a live vai ficar salva, então quem quiser assistir depois, perdeu alguma parte, quer assistir o que perdeu, ou quer compartilhar com uma amiga que precisa dessas informações, que precisa desse apoio, é só compartilhar que vai ficar salvo, tá? É isso. Beleza? Eu vou... Tchau, gente. Obrigada. Boa sexta, juízo. Olha a bebida, hein? Olha essa bebida aí, hein? Tchau. Juízo, hein, mulherada? Jesus, liga esse ar-condicionado.